Sejam bem-vindos, eu sou Cláudia Lima e hoje eu vou te ensinar a fazer esse caminho de mesa em crochê. A peça mede 1,07 m por 55. Ela pesa 595 gramas e eu utilizei o barbante número 6 com agulha 3,5. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também na tela final o link com o passo a passo dessa flor aqui, que é a flor que eu utilizei para aplique. Eu também precisei de tesoura para o acabamento. E espero que você goste do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e assim você ficará por dentro de todos os novos vídeos que eu postar por aqui. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, então eu começo aqui, ó, fazendo a minha laçada inicial. E agora eu vou fazer um cordão com 6 correntes. Agora eu vou unir a última corrente com a primeira, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, já coloco aqui o que sobrou do fio inicial atrás para fazer o acabamento, e aqui dentro da argolinha eu vou fazer mais 13 pontos altos. Contando com as 3 correntes que eu subi, eu terei um total de 14 pontos altos. Bom, pessoal, então fiz aqui todos os pontos altos. Agora eu vou unir o último ponto alto com o primeiro, aqui, subindo aqui, ó, contando aqui na terceira corrente que eu fiz para subir, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou subir aqui, ó, 2 correntes, mas essas correntes aqui, elas não contam como um ponto alto, tá bom? Ela é só pra gente depois esconder aquela carreirinha de união. Então, agora a gente volta aqui nesse mesmo ponto de base e vou fazer aqui, ó, outro ponto alto. Passo para o ponto seguinte e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço meu fio, passo para o próximo ponto e trabalho 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando por toda a volta do meu círculo, 2 pontos altos em cada um dos pontos de base. Então, na carreira anterior, eu fiz 14 pontos altos, nessa carreira eu terei 28. Bom, pessoal, então terminei de fazer aqui a minha carreirinha de pontos altos. Aquelas 2 correntes que eu fiz aqui, ó, no início da carreira, eu vou dispensar, eu venho aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente faz essas 2 correntes no início de cada carreira, porque quando a gente trabalha em círculos, somente pontos altos, assim, o círculo fechado, sempre forma aquela carreirinha de pontos baixíssimos, que é onde a gente une aqui o final da carreira com o início. Então, essas 2 correntes, elas servem exatamente para não deixar mostrar a união, tá ok? Não ficar com aquela carreirinha de costura. Então, aqui eu vou subir, então, as 2 correntes, que não contam como um ponto alto, laço meu fio, volto aqui para o mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, no final, a gente vai unir fazendo aqui outro ponto alto, né? Então, aqui é como se eu tivesse um aumento e um ponto sozinho. Então, agora eu vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto com aumento. Aí, eu passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, eu faço um ponto sozinho. E no próximo ponto, eu trabalho um aumento. Então, nessa carreira, eu vou intercalando um ponto sozinho e um ponto com aumento.
Então, se você tiver alguma dúvida, é só você prestar atenção onde você fez o aumento na carreira anterior. Olha só que a gente foi trabalhando de 2 em 2. Então, esse segundo ponto alto aqui é o ponto de aumento. É nele que você vai trabalhar o aumento dessa carreira, certo? Vou então adiantar o meu trabalho e nessa carreira nós ficaremos com 42 pontos altos. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui a minha terceira carreirinha, eu laço meu fio, venho aqui onde eu fiz aquelas duas correntes, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dispenso as duas correntes, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, aqui. Então, tá vendo? Não dá para perceber aquela carreirinha de pontos baixíssimos que a gente forma aqui a cada carreira, né? Vai fazendo aqui assim uma carreirinha de pontos baixíssimos, que é onde a gente une. Subindo as duas correntes antes, essa carreirinha desaparece. Então, agora eu vou subir novamente as duas correntes, laço meu fio, volto aqui no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. No ponto seguinte também trabalho um ponto alto. E agora aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó, que é onde eu fiz o aumento na carreirinha anterior, tá vendo que aqui eu tenho 2 pontos altos. Eu venho nesse ponto e vou trabalhar, então, 2 pontos altos que eu vou fazer o meu aumento. Então, agora eu passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. No ponto seguinte também vou trabalhar um ponto alto. E aqui no próximo ponto, que é o aumento da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos. Então, essa carreirinha eu vou trabalhar 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento. 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento aqui por toda a volta. E ao final da minha carreira, eu terei 56 pontos altos. Bom, então, para finalizar a minha carreira, eu vou fazer aqui um ponto alto, onde eu fiz as duas correntes para subir. Salto, então, essas duas correntes, venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo as duas correntes, laço meu fio, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no ponto seguinte aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu ficar aqui com 3 pontos altos sozinhos. Então, aqui, ó, já cheguei no próximo ponto onde eu vou trabalhar o aumento, que é exatamente onde eu fiz o aumento na carreira anterior. Então, essa carreira eu trabalho 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. E ao final da minha carreira, eu teria um total de 70 pontos altos. Bom, pessoal, então, para finalizar minha carreira, agora eu vou fazer aqui um ponto alto, onde eu fiz aquelas duas correntes para subir. E eu vou alongar aqui a corrente do ponto, porque para finalizar agora tem uma diferença do que eu fiz nas carreiras anteriores. Então, aqui, olha, eu tenho aqui as duas correntes, essa aqui já é a cabecinha do próximo ponto, do ponto alto. Eu viro, então, o meu trabalho aqui para o avesso. Vou pegar, então, aqui a cabecinha do ponto, passo a minha agulha, pego a corrente alongada, aperto e passo aqui, ó, por dentro do ponto, certo? Agora aqui, ó, aqui eu tenho as duas correntes, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir mais duas correntes, porque um ponto baixo e duas correntes da altura de um ponto alto, e faço aqui mais duas correntes de intervalo. Laço meu fio, salto aqui o próximo ponto, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Assim, ó. Faço duas correntes, salto um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Certo?
Então, aqui, ó, eu já tenho 2 pontos tela. Então, eu vou trabalhar minha carreirinha de pontos tela aqui, ó, no avesso. Para minha carreirinha de pontos altos aqui do meu trabalho ficar pela frente. Então, eu salto um ponto de base, passo para o próximo e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando em pontos tela até eu completar aqui um total de 31 pontos tela. Sempre saltando um ponto de base e fazendo 2 correntes de intervalo. Bom, pessoal, então fiz aqui a minha carreirinha com 31 pontos tela e me sobraram aqui 5 pontos na base. Agora, eu vou subir, então, 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho aqui para frente. Aqui dentro do intervalinho do ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 pontos altos dentro do intervalinho. E um ponto alto no ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a minha carreirinha de pontos tela. Aqui a minha carreirinha em pontos altos, chegando aqui no último ponto tela. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha carreirinha de pontos tela. É importante que você preste muita atenção nesse detalhe para que seu trabalho ele fique bem retinho, tá bom? Então, não pode esquecer de fazer o ponto alto na terceira corrente aqui, ó, do último ponto tela. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreirinha de pontos tela. Então, aqui nós fazemos 3 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntes de intervalo. Na carreirinha anterior, nós saltamos apenas um ponto na base. Então, nós vamos virar agora o trabalho para o avesso. Laçamos o fio e agora nós vamos soltar 2 pontos na base para que a carreirinha de pontos tela fique sempre alinhada aqui, ó. Então, o ponto alto do ponto tela fica alinhado ao ponto alto da primeira carreirinha de pontos tela. Então, novamente aqui, ó, 2 correntes, salto 2 pontos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma e vou chegando aqui, ó, nos últimos 7 pontos altos, aqui, ó, eu vou deixar saltar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu vou terminar aqui, ó, no 7º ponto alto. Eu vou deixar sobrando aqui esses pontos de base, tá bom? Então, a minha carreirinha de pontos tela, ela vem somente até aqui. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar a nossa próxima carreirinha. Então, pessoal, terminei de fazer aqui a minha carreirinha em pontos tela. Eu fiquei com um total aqui de 29 pontos tela, já que aqui na primeira carreirinha eu trabalhei 31 pontos tela e agora eu trabalhei aqui 2 pontos telas a menos. Então, agora para iniciar minha próxima carreirinha, eu subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e viro o meu trabalho aqui para frente. Aqui dentro do intervalinho de correntes, onde eu fiz 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto sobre o ponto de base. Laço meu fio, pego aqui, ó, o próximo intervalinho e faço 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto. Dentro do intervalinho seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto. E assim eu vou seguir trabalhando até o final da minha carreirinha de pontos tela. Bom, pessoal, então, para finalizar minha carreirinha, eu vou fazer um ponto alto pegando a terceira corrente que eu fiz para subir. Agora, eu vou fazer, então, aqui, ó, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Agora, eu viro aqui o meu trabalho para o avesso, laço meu fio, salto 2 pontos, aqui eu salto 2 pontos, venho no próximo e faço um ponto alto. Novamente 2 correntes, salto 2 pontos, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, pessoal, eu tô trabalhando aqui nessa carreirinha com intervalinhos de 2 correntes. Pode ser que no seu ponto você precise de intervalinhos de 3 correntes, ou intercalando 2 correntes em um intervalinho, 3 correntes em outra, porque nós precisamos fazer o trabalho e vamos abrindo ao longo do trabalho, porque ele não pode ficar repuxando, ele não pode ficar assim, ó, repuxando
pra dentro, nem embabando, porque senão ele vai ficar com defeito. E também precisamos manter aqui, ó, alinhados os pontos altos aqui, ó, dos pontos tela. Porque nós vamos diminuindo os pontos altos, os pontos tela. Nós fizemos aqui, ó, uma carreirinha com 31 pontos tela. Nessa carreirinha nós fizemos 29. Agora, nessa carreira aqui, nós vamos fazer 27, porque chegando aqui, ó, no final, nós vamos deixar sobrando 6 pontos altos. Então, nós vamos fazer o último ponto alto bem alinhado com esse ponto alto aqui, ó, do ponto tela. Então, o último ponto alto, ele vai ficar aqui. Então, vão sobrar esses 6 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, você vai fazendo, vai abrindo o seu trabalho. Presta bem atenção se você acha que precisa aumentar ou diminuir as correntes de intervalo, ou de repente você faz 2 correntes aqui no início, 3 correntes, 2 correntes, 3 correntes, porque isso depende do ponto de cada um, tá bom? Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então finalizei aqui a minha carreirinha em pontos tela. Olha só, deixei sobrando então 6 últimos pontos altos da minha carreirinha de pontos altos. E eu precisei adaptar o meu ponto, como eu falei com vocês. Eu comecei aqui com as 2 correntes e depois eu vi que meu ponto estava ficando repuxado. Eu precisei ao longo aqui aumentar 3 correntes, passar para 3 correntes. Então, isso depende do ponto de cada um. Pode ser que você possa fazer a sua carreirinha toda em 2 correntes de intervalo, ou toda em 3 correntes de intervalo, ou vai intercalando 2 correntes em um ponto, 3 correntes em outro. Depende do ponto de cada um, tá bom, pessoal? Então, eu falei pra gente começar com 2 correntes, que eu tinha que passar essa informação pro trabalho de ninguém ficar aí com defeito, tá? Então, agora, nossa próxima carreirinha, nós vamos fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Viramos aqui o trabalho para frente. E agora aqui, ó, dentro do intervalinho onde eu fiz 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Nesse daqui, eu também fiz 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Nesse aqui, eu fiz 3 correntes. Então, eu vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2, 3. E um ponto alto no ponto de base. Aqui também eu fiz 3 correntes, então eu vou fazer 3 pontos altos. Então, você faça da mesma forma. Se você fez 3 correntes dentro do ponto tela, você trabalha nessa carreira 3 pontos altos. Se você fez 2 correntes para o ponto tela, você trabalha 2 pontos altos, tá bom, pessoal? E assim nós vamos seguir trabalhando até o finalzinho da carreira. Depois de terminada essa carreira aqui de pontos altos, nós vamos repetir mais uma carreira de pontos tela, da mesma forma que nós trabalhamos essa carreirinha aqui, ó, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, a nossa quinta carreira. A nossa quinta carreira aqui, ó, nós vamos repetir a quinta carreira. Lembrando que lá no finalzinho de cada carreirinha, nós vamos diminuir a quantidade de pontos tela. Então, nós temos aqui, ó, na primeira carreira, 31 pontos tela. Na segunda carreira de pontos tela, nós temos 29. Na carreirinha anterior, nós temos 27. Então, na próxima carreirinha, nós faremos 25 pontos tela, porque são 2 pontos tela de diminuição a cada carreira, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreirinha de pontos altos, vou fazer uma carreirinha de pontos tela, trabalhadas da mesma forma que eu fiz essa quinta carreira, e vou fazer mais uma carreirinha de pontos altos, ok? Então, sempre ficando de olho aqui, ó, no alinhamento dos pontos. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então, fiz aqui todas as minhas carreiras. Foram um total de 4 carreiras em pontos tela e mais 4 carreiras em pontos altos. Sendo que a última carreirinha tem que ser em pontos altos. Fiz mais uma corrente para arrematar. E agora, eu viro o meu trabalho aqui para o avesso, porque eu vou trocar de fio. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com fio rosa. Eu venho aqui, ó, no último ponto alto que eu fiz lá na última carreirinha, vou pegar esse ponto,
Vou passar a minha agulha que eu já coloco que sobrou do fio do remate atrás para fazer o acabamento. E agora eu vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. E vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Então, eu faço aqui, ó, 4 correntes. Laço meu fio, venho aqui, ó, no ponto que está sobre o ponto alto do ponto tela. E vou fazer um ponto alto. Novamente, eu faço 4 correntes, laço meu fio, venho no ponto que está sobre o ponto alto do ponto tela e faço um ponto alto. Agora, eu faço mais 4 correntes, laço meu fio, venho aqui no ponto alto que está sobre o ponto alto do ponto tela e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até eu deixar sobrando aqui, ó, os 6 últimos pontos altos. Então, vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, ó, que está sobre o ponto alto do ponto tela, exatamente como eu fiz nas carreiras anteriores, aqui, ó, sempre deixando sobrar 2 pontos, dois pontos tela, aqui, ó. Então, a mesma forma que eu trabalhei essas carreirinhas aqui com fio cinza, eu vou trabalhar aqui com fio rosa. Então, aqui, ó, a quantidade de correntes que a gente faz depende do ponto de cada um, como eu tinha dito anteriormente. Então, se você achar que precisa de fazer 5 correntes para o seu trabalho não ficar repuxando, ou de fazer menos correntes para o seu trabalho não ficar embabado, você faça, vai adaptando de acordo com o seu ponto. Então, além dessas carreiras, eu vou fazer então um total de 3 carreiras em pontos tela e 3 carreiras em pontos altos. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então finalizei aqui todas as minhas carreiras com fio rosa. Então, foram feitas aqui, ó, 3 carreiras em pontos tela e 3 carreiras em pontos altos. Então, como eu trabalhei 4 correntes de intervalo, aqui, ó, tenho então 4 pontos altos dentro do intervalinho, e onde eu achei necessário fazer 5 correntes, eu fiz 5 pontos altos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso depende aí do ponto de cada um, vocês vão adaptando de acordo com o ponto de vocês. O ideal é que o trabalho fique assim, ó, bem aberto, que ele não fique nem embabado, que é muito para fora, e nem repuxando, que é muito para dentro, tá bom? Então, aqui, no finalzinho, eu fiz mais uma corrente para arrematar. Agora, mais uma vez, aqui ó, eu vou virar o meu trabalho aqui para o avesso. Vou voltar aqui a trabalhar com o meu fio cinza. Então, eu pego aqui o que sobrou do fio do arremate, eu coloco aqui atrás para começar a fazer o acabamento dele. Pego aqui o meu fio cinza. E aqui no último ponto alto que eu fiz na carreirinha anterior, eu vou fazer aqui um ponto baixo para prender o meu fio e vou subir mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio, venho no ponto alto que está sobre o ponto alto do ponto tela e vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes. Laço meu fio, venho no ponto alto, que está sobre o ponto alto do ponto tela, e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhando essa carreira com 5 correntes. Quando finalizar essa carreira e eu voltar aqui meu trabalho para frente, eu vou fazer a carreirinha em pontos altos, assim como eu fiz aqui nas carreiras anteriores. Lembrando que a cada carreira de pontos tela que eu trabalhar, eu diminuo aqui 2 pontos tela. Então, eu vou trabalhar até aqui, ó, nessa carreirinha aqui, nesse ponto alto sobre o ponto tela. Então, eu vou deixar sobrando todos esses pontos aqui, ó. Porque anteriormente eu tava deixando sobrar apenas 6 pontos de acordo aí com a carreirinha. Agora, eu vou deixar sobrar mais pontos. Os pontos que estão aqui, ó, nos 2 últimos pontos tela. Então, eu trabalho até esse ponto alto aqui. Então, eu vou seguir trabalhando mais 4 carreirinhas ao total. Então, eu faço mais 4 carreirinhas em pontos tela
e mais 4 carreirinhas em pontos altos. Lembrando que a gente vai abrindo o trabalho, vendo como que tá ficando e adaptando de acordo com a quantidade de correntes que a gente achar necessárias de acordo com o ponto de cada um de vocês, tá bom? Eu vou então fazer todas as minhas carreirinhas e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então terminei de fazer aqui todas as carreiras. Aqui, ó, fiz todas as carreiras com fio rosa, também com fio cinza. No finalzinho, eu deixei sobrar 20 centímetros de fio e já até passei aqui a minha agulha de tapeçaria para adiantar. Bom, nós precisamos de 2 peças iguais. Eu também já fiz aqui a minha outra peça, da mesma forma que eu trabalhei a primeira peça aqui com vocês. Então, agora nós vamos fazer a união das peças. Então, para fazer a união, a gente vai fazer a união pelo avesso. Então, eu vou virar aqui, ó, no avesso, a minha peça. Pego aqui o avesso da outra peça e coloco em sentido contrário. Então, aqui, ó. De um jeito que vai formando aí uma espiral. Então, aqui, ó, a parte rosa de uma peça aqui, ó, o círculo fica para um lado e o círculo da outra fica na outra ponta. E assim aqui, ó. As carreiras tem que ficar alinhadas. Então, a gente pega aqui o rosa como base. Vou puxar um pouquinho mais aqui. E aqui, ó. A última carreira da minha peça precisa ficar alinhada à primeira carreira da minha outra peça. A carreirinha de pontos tela e a carreirinha de pontos altos sempre bem alinhadas, assim, ó. Pra gente poder fazer a união direitinho. Aqui também o rosa tá alinhadinho. Então, agora eu pego aqui, ó, com a minha agulha de tapeçaria, eu pego aqui, ó, onde eu tenho o pezinho do ponto, pegando somente as alcinhas, eu não vou passar aqui na frente não, aqui, ó. Por isso que a gente tem que fazer a união do avesso, tá bom? Então, eu vou passar aqui nas alcinhas do ponto, passo a minha agulha aqui, ó. Aperto. Agora, eu vou passar aqui, ó, no corpinho do ponto. Vou passar por aqui, ó. No corpinho do outro ponto. Pegando sempre as alcinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no pezinho do outro ponto. Cabecinha desse ponto aqui. Agora, eu cheguei aqui nas correntes. Eu pego aqui, ó, passando nas alcinhas da corrente, aqui, ó. Agora, eu pego aqui as alcinhas, o pezinho do ponto. Opa. Peraí, que é corrente com corrente, tá bom, pessoal? Corrente com corrente, ponto com ponto. Não pode assim. Aí, eu pego aqui as alcinhas do ponto, alcinha do ponto. Aí, vem corpinho do ponto, aqui, ó. Alcinha do ponto. Com a alcinha do ponto. Assim. Vem aqui, corrente com corrente. Alcinha de corrente com alcinha de corrente.
E assim eu vou unindo carreira a carreira, tá vendo? Sempre pegando as alcinhas. Se passar na frente vai ficar mostrando a costura. Então a gente sempre pega as alcinhas, passa por dentro das alcinhas e sempre alinhada. Ponto com ponto, corrente com corrente. Senão vai ficar torto. Então a gente vai fazer assim, eu vou fazer aqui com o meu fio cinza. Até chegar aqui. Depois eu vou fazer com o meu fio rosa. Aí eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer com o fio rosa. Da mesma forma, porém, como aqui a gente já fez o corte do fio rosa, eu vou mostrar como a gente vai fazer aqui o primeiro ponto com o fio rosa. Bom, pessoal, então terminei aqui com o meu fio cinza. Então aqui, ó, vou fazer mais uma laçadinha aqui. E agora eu vou passar, deixa eu ver se eu consigo passar, porque sobrou muito pouquinho. Mas eu vou tentar passar a minha agulha aqui dentro da alcinha, aqui, ó. Puxar. Agora sim, consegui fazer um nozinho. Aqui é o que sobrou desse fio, depois eu vou escondendo, passando aqui, ó, por dentro dos pontos. E assim eu faço o acabamento dele. Então aqui, ó. Aqui na frente não mostra a costura, certo? Agora eu vou trabalhar aqui com o meu fio rosa. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Aí eu pego aqui a minha agulha 3,5 mesmo. Vou fazer aqui, ó, passar aqui a agulha. Passar aqui também nas alcinhas do ponto. Tá tudo aqui nas alcinhas. Então, aqui eu vou fazer um nozinho. Dou 2 nozinhos para ficar bem preso. Bom, então passei aqui a linha na agulha. Certo? Então, eu sigo trabalhando dessa forma. Chegando aqui, eu vou fazer o nozinho como eu fiz com esse nozinho cinza aqui. Vou iniciar com o fio cinza novamente. E assim eu vou fazer a união aqui de uma peça com a outra. Vou então adiantar o meu trabalho. E agora eu vou daqui a pouco eu volto pra gente fazer o acabamento. Bom, pessoal, então eu já uni aqui as duas peças com alcinha de ponto. Certo? Agora eu vou virar aqui o meu trabalho para frente. Vou fazer aqui então a minha carreirinha de acabamento. Certo? Eu vou começar fazendo minha carreirinha de acabamento. Aqui, ó. Então, aqui, ó, vou sempre pegar passando aqui por com dentro meu das fio alcinhas. rosa. Fazer aqui um ponto baixo para prender meu fio. Já coloco o que sobrou do fio do arremate, do fio inicial aqui atrás para fazer o acabamento dele. Aqui dentro do ponto tela eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo no ponto seguinte. Então, aqui eu já tô trabalhando nos pontos do círculo. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, ó. Lembrando que eu continuo trabalhando com a agulha 3,5. Só troquei de agulha, mas a numeração da agulha é a mesma. Cheguei aqui no ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E aqui, naquelas correntes que eu fiz para subir, aqui, ó, vou fazer um ponto baixo em cada uma nas duas primeiras correntes. Aqui na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixo
Porque aqui eu já tô trabalhando aqui, ó, naqueles degrauzinhos, onde a gente saltou aí os pontos de base, certo? Para fazer o degrau. Quando eu chegar aqui no finalzinho de cada um das carreirinhas, aqui, ó, naqueles pontos que a gente saltou, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, um picôzinho fechando com um ponto baixíssimo. E depois eu vou caminhando por cada um dos pontos que nós saltamos, fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base. Agora eu cheguei aqui no ponto tela. Dentro do ponto tela, eu faço 2 pontos baixos. Aqui tem as correntes que eu fiz para subir. Eu faço aqui, ó, um ponto baixo no pezinho do ponto, um ponto baixo na corrente. Cheguei aqui, ó, na terceira corrente, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E agora eu faço um picôzinho de 3 correntes. E esse picôzinho eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu passo aqui para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. E vou caminhando fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Lembrando que o acabamento eu estou fazendo aqui, ó, na parte da frente, tá bom, da peça. Então, eu cheguei aqui no ponto tela e vou fazer aqui 2 pontos baixos. Um ponto baixo aqui no pezinho do ponto, um ponto baixo aqui, ó, nas correntes, um ponto baixo na terceira corrente, um picôzinho de 3 correntes, fecho com um ponto baixíssimo e agora caminho fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Então, eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nessa última carreira, aqui, né, na voltinha, quando eu chegar aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Depois eu passo aqui, trabalho 2 pontos baixos dentro do intervalinho. E depois eu caminho fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. E depois eu vou trabalhando dessa mesma forma aqui, desse outro lado, como eu estou fazendo desse lado aqui, ó. Certo? Vai ficando assim. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então terminei aqui de caminhar, fazendo minha carreirinha em ponto baixo. Então aqui, ó, pra finalizar, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz lá no início e mais uma corrente para arrematar. E aqui, o que sobrar do fio do arremate, eu escondo passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Depois é só cortar o excesso quando tiver aqui no avesso, certo? Eu já colei também as flores. Aqui, eu colei as flores naquela carreirinha de pontos altos, no círculo de pontos altos que eu fiz bem no início do trabalho, bem no início da peça. Eu vou deixar o link na descrição. Espero que vocês gostem. Bom, eu vou deixar então o link da flor na descrição, ok? Então, essa é a nossa peça de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!